pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho certeza que sim, né? E hoje eu quero apresentar para vocês uma palestra do Joel Goldsmith, né? Que se chama O que você tem em casa. É uma palestra muito interessante, né? Porque aborda o fato de nós, né? Quando nós temos um problema ou quando nós queremos alguma coisa, nós sempre temos a tendência de buscar essas coisas no mundo aí fora. Joel Goldsmith nos explica que tudo está dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, é dentro de nós que nós devemos buscar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Não vamos encontrar paz, não vamos encontrar saúde, não vamos encontrar felicidade, não vamos encontrar nada que nos satisfaça verdadeiramente aqui fora, neste mundo, né? Neste mundo material. Tudo está dentro de nós. Nós só encontramos a verdadeira felicidade, paz, saúde na nossa essência, na nossa fonte, na nossa origem, que é Deus. Então Joel Goldsmith, ele nos explica isso de uma forma muito compreensível, né? Em todos os livros dele, ele fala essas mesmas coisas, né? Mas isto é para que nós vamos compreendendo cada vez mais a verdade e procurarmos deixar de buscar as coisas no mundo aí fora. Porque o mundo aqui fora, como ele é sombra da mente, ele não tem nada para nos dar. Nós só podemos encontrar nossa verdadeira felicidade ou realização dentro de nós, que é onde existe um mundo verdadeiro, no nosso interior, no nosso espírito. Então, nós devemos ter um desejo sincero, né, de buscar, de encontrar Deus. E a única forma como ele ensina que nós devemos buscar Deus é através da meditação. Não existe outra forma, né? Eu acho interessante o que o Joel Goldsmith fala no final deste áudio, porque ele diz assim, que nós não vamos mudar o reino de Deus, o mundo verdadeiro de Deus, com nossas orações, com nossas súplicas, com nossas petições, com nossos rituais, nossas cerimônias, nossas ações, sejam elas boas ou más. Nós não vamos mudar aquilo que já é, aquilo que já está concluído. Ele fala que o mundo de Deus já está concluído, já está pronto, já é um mundo infinito, e nós não podemos acrescentar e nem diminuir nada do infinito. O que nós podemos tirar do infinito? Nada. O que nós podemos acrescentar ao infinito? Nada. O mundo de Deus já está concluído. Jesus Cristo, ali na cruz, ele mesmo disse, está consumado. Consumado significa perfeito. Então, o que Jesus quis dizer é que tudo já está perfeito, tudo já está concluído. Então, é neste mundo que nós devemos buscar aquilo que nós necessitamos. Mas para isso nós temos que ter um desejo sincero, ser honestos conosco mesmo, uma dedicação, uma grande dedicação em buscar e encontrar Deus. Essa palavra encontrar Deus, às vezes soa até um pouco, né, meio assim, como se Deus estivesse longe de nós, né? E nós temos que ir ao encontro dele. Não, Deus já está aqui agora. Deus é o eterno agora. Deus já constitui todo o nosso ser, tudo que existe. Então nós não precisamos encontrar Deus. O que nós precisamos mesmo é simplesmente aquietar, silenciar. Como Joel Goldsmith mesmo explica, né? Nós devemos sentar e silenciar a nossa mente, né? E se queremos pedir alguma coisa, pedimos luz, mais sabedoria, mais iluminação, né? Que Deus se revele através de nós.
Então é isso que nós devemos pedir. Não devemos pedir mais nada e simplesmente agradecer. Obrigado, Pai. Quando nós agradecemos, nós temos o sentimento de que já possuímos aquilo. Então, se você já possui, quer dizer, você não precisa buscar. Nós só buscamos aquilo que nós não temos ainda, né? E às vezes nós reclamamos, né? Ficamos agitados porque não conseguimos encontrar. Mas não precisamos buscar aquilo que nós já possuímos, já temos dentro de nós, que já constitui a nossa própria essência, né? Todos nós queremos vida eterna, queremos tudo, né? Saúde, paz, mas o erro nosso, né? A maioria de nós, das pessoas em geral, vou dizer assim, né? Com exceção de alguns que já têm despertados para a verdade, né? Nós costumamos buscar aqui neste mundo, buscamos o amor das outras pessoas, às vezes até mendigamos pelo o amor e a amizade das outras pessoas, fazemos o que elas querem para elas nos admirar, para elas nos agradecer, ficamos irritados quando fazemos alguma coisa e não recebemos um agradecimento daquela pessoa. Buscamos o amor delas, né? E se elas não dar, porque a pessoa só dá aquilo que ela tem dentro de si, se a pessoa não tem amor para nos dar, ela não vai nos dar amor. O que ela vai nos dar é só aquilo que ela tem dentro de si. E nós ficamos aborrecidos, decepcionados com isso, porque esperamos amor das outras pessoas e elas não podem nos dar porque elas não têm, a não ser que elas tenham esse contato com a sua essência, né? Que elas estejam manifestando o amor de Deus. Aí sim elas têm o amor de Deus. Mas o que as pessoas geralmente costumam nos dar é só uma atenção, um certo respeito, né? E fica nisto. E a gente quer muito mais, o nosso ego quer muito mais, o nosso ego quer admiração, quer poder, quer fama, quer honra. E nós ficamos o tempo todo buscando, né? Girando em volta, né? Buscando essas coisas e nunca encontramos. Por quê? Porque não buscamos aonde essas coisas realmente estão, que é no nosso interior, no reino de Deus que está dentro de nós. Jesus Cristo diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós e constitui a nossa essência, a nossa fonte, então é da nossa fonte que nós tiramos tudo que nos é necessário, que nós precisamos. A meditação é a única forma disso, é a única forma que nós podemos entrar em contato com esse ser. Mas, como eu disse, a meditação também não pode ser usada, não deve ser usada para buscar, para encontrar a Deus. A meditação é simplesmente para nos silenciar, acalmar a nossa mente, o nosso ego, né? Eliminar o nosso ego ali. Aí sim, Deus se manifesta, Deus se revela. É isso que nós devemos compreender, né? E por meio da meditação, né, nós liberamos a nossa força interior. E essa força, ela passa a fluir, né? Porque na meditação você se entrega a Deus, você se esvazia. Quando eu digo se esvaziar, eu não estou dizendo que você não vai ter pensamentos, sentimentos, sensações na hora da meditação, mas você não deixa isso te abalar, te influenciar. Você deixa aí, simplesmente permaneça ali observando tudo que acontece. Deixa tudo fluir, porque tudo está sendo liberado, aqueles padrões negativos que estavam dentro de você estão sendo liberados. E à medida que esses padrões negativos vão sendo liberados, a nossa força interior vai fluindo naturalmente, de forma cada vez mais perfeita, até que chega um momento que nós conseguimos, né, transcender essas aparências, esses pensamentos, esses sentimentos negativos que estão dentro de nós.
Joel Goldsmith, né? Ele nos diz para meditarmos a todo momento que nós tivermos um tempo, né? De manhã, na hora do almoço, na hora do café, à tarde, a qualquer momento que nós tivermos um tempinho, nós devemos meditar, nem que seja por 1 ou 2 minutos, né? Por exemplo, se você vai realizar alguma coisa, se você vai fazer alguma tarefa, algum trabalho, você dizer assim: Deus vai à minha frente, né? Como está escrito na Bíblia mesmo, né? Que Deus vai à nossa frente e prepara os nossos caminhos. E nisso nós devemos meditar. Mas aí Joel Goldsmith pergunta: será se Deus vai à frente das pessoas mesmo para resolver as situações que aquela pessoa tem que resolver? Não. Joel Goldsmith fala que não, porque senão nada dava errado, como nós vemos por aí. O ser humano, né? Como ser humano, nós não temos Deus, nós não temos a graça de Deus, nós somos destituídos dela, da glória de Deus, da graça de Deus. Mas isto como seres humanos, quando não entendemos ainda a verdade, quando não fomos ainda tocados pelo Espírito, mas quando fomos tocados pelo Espírito, né, de Cristo, quando despertamos um pouco para a verdade, então nós conscientemente pomos isto em prática, sentamos e dizemos, ou melhor, meditamos: Deus vai à minha frente para realizar aquilo que me é dado fazer. Quando nós fazemos isto, nós podemos ir a qualquer lugar, realizar qualquer tarefa com a mente tranquila e em paz, porque essa meditação por si só já nos põe no estado de paz, porque sabemos, né, que Deus vai à nossa frente e que Deus realiza aquilo que Ele nos propôs a fazer. É Ele quem realiza, não somos nós. Quando nós temos consciência disso, nós ficamos em paz e tranquilo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus vai à nossa frente e que é Ele que realiza as obras. Mas o ser humano, né, na sua ingenuidade, na sua ignorância, na falta de conhecimento, né, geralmente eles acham que conseguem as coisas, fazem as coisas com a força do ego. E é aí que reside o grande problema, que geralmente não dá certo em nada. Quando dá certo, o ego se glorifica, ele se acha o máximo. E de repente logo vem a frustração, porque aquilo que ele realizou, o ego é assim: quando ele realiza uma tarefa, ele quer outra, e sempre vai querendo mais e mais e mais. Para ele nada o satisfaz, ele está sempre insatisfeito, ele quer sempre mais, nunca tem paz, sempre quer conseguir as coisas mais e mais, e sempre está vivendo uma vida frustrada, uma vida de decepção, de tristeza por causa disso, porque está sempre em busca das coisas, busca aquilo que já está dentro de nós. Mas isso é o nosso ego, não o nós, quando já somos tocados pelo Espírito. Quando nós somos tocados pelo Espírito e sabemos, né, que Cristo é que realiza as obras, nós simplesmente relaxamos e deixamos Ele realizar as obras. Não precisamos ficar preocupados com o que vamos fazer, com o que vai acontecer. Não, de forma alguma. Deixa Ele realizar as obras. E não importa o resultado, agradeça da mesma forma. Obrigado, Pai. Então, Joel Goldsmith, ele fala que só conhecendo a verdade, né, é que somos libertos. Conhecendo a verdade. E nós só podemos conhecer a verdade quando somos tocados pelo Espírito. Não adianta tentarmos compreender a verdade com a mente. É por isso que na meditação nós
silenciamos a nossa mente, não damos importância, né, para ela ou para o que ela nos mostra naquele momento. Então nós procuramos meditar, meditação, e à medida que nós vamos silenciando a nossa mente, a verdade vai penetrando dentro de nós, o nosso espírito vai despertando. Então não adianta tentarmos compreender a verdade com a nossa mente. Isso é impossível. A mente, né, o ego não pode conhecer a verdade de Deus. Isto é só quando nós nos aquietamos, né, e deixamos as coisas acontecer segundo a vontade de Deus. Deus se revela para nós, né, e a partir deste momento nós temos paz. É por isso que nós precisamos orar por todas as pessoas também, né? Como diz o Joel Goldsmith, nós devemos orar por nossos amigos, nossos inimigos, por todas as pessoas, né? Porque todos nós somos uma só vida, constituímos a mesma vida, a origem da nossa vida, Deus, é uma só. Deus apenas se individualizou em várias formas de vida, que é cada um de nós. Só que quando nós nascemos neste mundo dimensional, o que acontece? Nós temos pensamentos próprios, conforme o nosso condicionamento que nós tivemos desde a nossa infância. Então, é isso que nos dá um problema, né? Porque geralmente nós pensamos, cremos em coisas diferentes, pensamos diferente uns dos outros, e isto gera conflitos, né? Discórdias, dissensões, muitas coisas, medo até, porque nós, quando viemos para esse mundo e manifestamos neste corpo, nós perdemos a sensação de separação de Deus. E perdendo essa separação, né, por causa daquela ideia de que nós somos feitos de matéria, ou de corpo carnal, ou de carne, né? Nós somos um corpo feito do pó da terra. Por causa dessas ideias, né, científica, né, e outra religiosa, a religiosa é que nós somos feitos do pó da terra, e a científica é que nós somos feitos de matéria. Então nós criamos esse sentido de separação de Deus e das outras pessoas e das outras coisas do universo, quando na verdade nós constituímos um só, porque o infinito é um só e tudo está dentro do infinito, assim como o infinito está dentro de tudo. Então Joel Goldsmith nos ensina a orar por todas as pessoas. Eu costumo orar por todas as pessoas, e quando eu, por exemplo, que nem aconteceu comigo a semana passada, uma simples besteira que me fez ficar sentido um pouco com aquela pessoa, né? Eu comecei a pensar até naquilo que ela me disse, e vinha aquele sentimento de raiva, né? De querer ir lá e me desabafar com ela, para vocês verem o que aconteceu comigo, que já conheço um pouco a verdade. Imagine com quem não conhece a verdade. Então eu senti aquela raiva, um pouco daquela raiva, e eu comecei a deixar ela fluir, comecei a deixar essa raiva fluir. Mas o que eu fiz? Eu simplesmente mentalizei, né? Contemplei, aliás, disse para mim mesmo: Deus abençoa e ilumina aquela pessoa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi quase que instantaneamente. Eu pensava naquela pessoa e sentia amor por ela. Aquele sentimento de raiva desapareceu totalmente. Então, quer dizer, se eu tivesse alimentado aquele sentimento de raiva, ficar remoendo ele ia crescer dentro de mim, ia se tornar um veneno mental dentro de mim e ia me provocar vários problemas. Mas aí o que eu fiz? Simplesmente eu observei esse sentimento, né, e repeti essa meditação: Deus abençoa, ilumina e vivifica aquela pessoa. E pronto, o sentimento de raiva desapareceu por completo.
a ponto de eu pensar naquela pessoa, sentir amor e dar até risada do que ela falou para mim naquele momento. Que foi uma coisa que no momento me aborreceu, mas graças a Deus eu soube contornar isto, né? E é isso que nós devemos fazer, todos nós que queremos sinceramente, né, viver em paz, sem sentimentos negativos, observando sempre os nossos sentimentos, pensamentos e ações, né, que nós fazemos, o que nós estamos fazendo ou pensando em relação às outras pessoas, se não estamos julgando as outras pessoas, porque aí, ou criticando, né, porque aí esses sentimentos vão ficando grudados dentro de nós, né, e nós vamos alimentando eles cada vez mais, até que uma hora eles vêm e se manifestam em forma de problemas, doenças ou conflitos mesmo, né. O Joel Goldsmith, ele fala que Cristo, né, não estava nos enganando quando disse que nós devemos orar por nossos inimigos. Ele não estava nos enganando, ele sabia o que estava fazendo. Aliás, tudo que ele disse foi para o nosso bem e ele não estava nos enganando. Isto para nós pormos em prática, né? Nós pormos em prática e termos uma vida feliz, ou melhor, sermos tão perfeitos quanto é o Pai, né? Deus, que é o nosso Pai. Sedes perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Assim disse Jesus. Então nós devemos pôr aquilo que ele nos ensinou em prática, porque do contrário nós não teremos uma vida feliz e nem liberta. Estaremos sempre prisioneiros da ilusão, das ilusões deste mundo, né? E escravos das ideias das outras pessoas. Nós devemos amar as pessoas, mas não concordar com as crenças falsas que elas têm. É completamente diferente você amar a pessoa, porque você está amando o Cristo que habita dentro dela e não o ego dela. Você deve transcender as aparências da pessoa e amar, contemplar o Cristo que está dentro de todos nós e não ficar preso ao ego daquela pessoa, às aparências daquela pessoa, porque você sabe que isso é falso e não tem poder algum nessa falsidade. Devemos abandonar o nosso ego, né? Quando Cristo disse, aquele que que ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, vai ganhar a vida. A vida que nós devemos perder é a vida do ego. Somente quando nós perdemos a vida do ego, abandonamos o ego, nós ganhamos a verdadeira vida. A vida do ego é falsa. E a vida que nós ganhamos quando perdemos o ego é a nossa vida verdadeira. Por isso que Cristo disse, aquele que ganhar a sua vida, aquelas pessoas que querem tudo, fazem isto, fazem aquilo para ficar mais ricas, para obter lucro, para ser feliz, para ter honra, ter fama, não sei o quê, que derruba até os outros para poder ganhar sua vida, né? Ela vai perder essa vida, porque isso é o ego agindo. Mas aquela pessoa que perde a sua vida por amor de Cristo, ou seja, uma pessoa que ama o próximo, faz bem ao próximo, contribui para o bem da humanidade, né? Que perdoa, que deseja felicidade, que ora pelas pessoas, essa pessoa ganha a verdadeira vida, entendeu? Ela perde a vida do ego e ganha a verdadeira vida, que é Deus. É por isso que nós devemos abandonar o ego, morrer a cada dia, né? Como disse o apóstolo Paulo. Mas isto só acontece quando Cristo toca em nós, né? Mas mesmo que ainda não somos tocados, nós devemos praticar meditação, praticar boas ações, porque chegará o momento em que Cristo tocará em nós. Quando nós praticamos a meditação e
procuramos, né, mesmo com o nosso ego, procuramos fazer boas coisas, procuramos orar pelas pessoas, como eu fiz no meu caso. À medida que você vai fazendo isso, os padrões mentais negativos, as crenças, né, os falsos pensamentos, o ego, né, ele vai morrendo e chegará um momento em que a verdade, Cristo, se revela. Não vos preocupeis com o que comer, né, nem com o que beber, porque tudo já nos foi necessário, dado, né? Não vamos buscar as coisas aí fora, porque tudo está dentro de nós. E não adianta a gente orar ou meditar para mudar Deus ou a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, o mundo de Deus é infinito e já está pronto. Tudo que nós temos que fazer é contemplar, meditar nas verdades de Deus e deixar Deus agir, deixar Deus fluir através de nós. Então, pessoal, eu sinceramente peço a vocês que, se vocês, né, se interessarem em ler o conteúdo dessa palestra, né, que Joel Goldsmith realizou, e eu estou aqui agora com todo o amor passando para vocês, porque é um conteúdo muito bom. O que você tem em casa, o que você tem dentro de você. É esse o significado do o que você tem em casa, o que você tem dentro de você, em sua essência, o que você deve meditar e procurar a resposta por si mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês, né? A semana passada não deu para mim postar nenhum vídeo aqui neste canal, mas agora tudo bem. E na próxima semana eu virei com outro vídeo de um livro muito importante, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, do Joel Goldsmith também. Então, eu desejo felicidade para todos, uma ótima semana, agradeço a todos vocês de coração e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. A Prinsky Meditações apresenta uma palestra realizada por Joel S. Goldsmith. O que você tem em casa? Boa noite! Nosso trabalho sempre começa com meditação, da mesma forma que nossos dias sempre começam com meditação. Desde o momento em que acordamos pela manhã, mesmo antes de nos levantarmos da cama, nós meditamos. Meditamos na hora do café da manhã, meditamos ao sair de casa, meditamos na hora do almoço e à noite, e meditamos também quando nos acordamos no meio da noite. E a razão de tudo isso é porque sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, isto é, a verdade, o Espírito, a lei da vida está dentro de nós mesmos. E como disse o poeta, precisamos abrir um caminho para que esse esplendor aprisionado dentro de nós possa escapar, possa se manifestar externamente. Se você conseguir acompanhar esse raciocínio, descobrirá que tudo que diz respeito às nossas vidas já está dentro de nós, mas essa não é a crença do mundo humano. Nesse mundo humano buscamos todas as coisas fora de nós, queremos conseguir as coisas através das pessoas ou através das circunstâncias externas. Tudo na vida humana é realizado externamente. Assim estamos ignorando completamente o fato de que qualquer coisa que tenha real valor já está estabelecida dentro de nós mesmos, e que nós podemos tê-la, podemos realizá-la. Nós podemos ter a harmonia da vida, saúde, prosperidade, sucesso, alegria, somente se buscarmos tudo isso no reino de Deus dentro de nós, em lugar de buscarmos nossa realização no mundo exterior. O reino de Deus está dentro de nós, e para que tenhamos uma vida plena, é necessário encontrarmos uma forma de trazer para fora essa plenitude que já está estabelecida dentro de nós. Em nosso trabalho descobrimos que a forma de liberar a presença espiritual e o poder espiritual, que está dentro de nós, é através da meditação. Vou trazer à sua lembrança algumas passagens das Escrituras para que possamos meditar sobre elas. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida eterna.
Eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu posso lhe dar água, água viva. De onde me darias água desde que não tens um cântaro para tirá-la? Ó, eu tenho uma fonte invisível de água viva dentro de mim, e se eu lhe der dessa água nunca mais terá sede. E assim é que o pão da vida, a substância da vida, a água, o vinho, a ressurreição, a vida eterna está dentro de nós justamente onde nosso eu está. Eu sou o pão da vida, estou mais perto de você do que sua própria respiração, mais perto de que suas mãos e pés. Eu sou essa carne. Pão vinho, eu sou essa presença espiritual. Eu sou esse poder espiritual. Agora, se tudo isso está dentro de mim, se o bem que busco em minha vida já está dentro de mim, quão tolo é sair por aí procurando lá fora por ele. E quantas pessoas que encontraram uma coisa lá fora descobriram que não encontraram o bem verdadeiro e permanente, a paz verdadeira e permanente, a harmonia ou sucesso verdadeiro e permanente. Se o reino de Deus está dentro de mim, preciso encontrar uma forma de deixá-lo fluir, se expressar através de mim. O profeta hebreu foi até a pobre viúva que estava para perder seu filho em cativeiro por causa de débito. E quando ela lhe solicitou ajuda, a primeira pergunta que fez foi: o que você tem em sua casa? E sei que mesmo nesses tempos modernos um professor espiritual seria muito cruel se alguma viúva pedisse ajuda e ele perguntasse: o que você tem em sua casa? Mas isso é um princípio espiritual e sem esse princípio o profeta não poderia ajudá-la. Eu não tenho prata nem ouro, e provavelmente na sua posição como profeta hebreu ele também não tivesse dinheiro. Então ele não tinha nenhuma forma de ajudá-la a não ser espiritualmente, e essa ajuda espiritual precisava se tornar tangível no mundo humano, no mundo dos efeitos na forma de suprimentos. E assim, a questão é não o que eu posso lhe dar, não aquilo que posso conseguir lá fora para você, mas o que você tem. Bem, a viúva descobriu que ainda tinha um pouco de óleo e tinha um pouco de farinha. O que estou certo? Ela via como não sendo nada, mas o profeta em sua sabedoria espiritual diz: faça um bolo, pegue essa farinha e esse óleo, faça alguma coisa com eles. E assim ela pegou a farinha e um pouco de óleo, começou a derramar sobre a farinha e o óleo nunca mais faltou. E eventualmente ela teve o bastante para redimir seu filho para que não fosse vendido como escravo. Seu suprimento começou quando ela começou a deixar sair, quando ela começou a dar o que ela já tinha. Quando o mestre foi chamado a alimentar as multidões, ele também perguntou: o que vocês têm? E também recebeu uma resposta muito negativa: uns poucos pães e uns poucos peixes. O que é isso para alimentar tantas pessoas? E novamente o mestre usou esse princípio e disse: começa a dividir, a dar, a partilhar. E no momento em que começaram a usar aquilo que eles já tinham, naquele momento aquilo que tinham começou a se multiplicar até haver o suficiente para todos, e mais 12 cestas cheias. Então, quando somos confrontados com qualquer tipo de problema, o primeiro pensamento que nos vem é: como vamos resolvê-lo? Imediatamente pensamos sobre algo lá fora. Entretanto, nosso primeiro pensamento deveria ser: o que tem em casa? Assim podemos imediatamente nos voltar para dentro. Podemos nos voltar para dentro de nós mesmos e perguntar: Pai, o que tenho em casa? Ou seja, o que existe em minha consciência que poderia atender a essa necessidade? O que existe em minha consciência que cumpriria esse propósito? O que tem em minha consciência que posso deixar jorrar, que posso dividir e posso partilhar, que posso dar? O que existe em mim que poderia solucionar esse problema? Então você verá porque a meditação é uma forma de vida. É uma forma de vida espiritual. Porque se me sento aqui, e posso fechar meus olhos ou deixá-los abertos, mas me fecho para o mundo lá fora e penso comigo mesmo: Pai, aqui existe um problema. E desde que o reino de Deus está dentro de mim, isso significa que a solução está dentro de mim. A substância ou suprimento ou a lei, ou a verdade, seja o que for que possa atender essa necessidade, já está dentro de mim. E o que é?
E como posso começar a deixar jorrar? Como posso começar a partilhar? E nessa meditação não demorará muito até que alguma espécie de resposta possa aparecer. Ela pode não aparecer em palavras, mas podem surgir com um simples sentimento. Algumas vezes surge um sentimento de alívio e você diz, está resolvido, Deus está agindo. E outras vezes alguma instrução muito clara surge em sua mente. Surgem palavras como perdoe mais ou ore por seus inimigos. De uma forma ou de outra essa prática de se voltar para dentro, nos leva a buscar a resposta para todo e qualquer problema dentro de nossa própria consciência. E em lugar de ficarmos correndo para cima e para baixo procurando solução para nossos problemas no mundo exterior, em lugar de ficarmos procurando a solução em pessoas lá fora, aprendemos eventualmente a nos voltarmos para dentro de nós mesmos da mesma forma que Moisés. Bem, onde poderia Moisés ir quando estava em frente ao exército do faraó? Onde poderia ele buscar ajuda exceto dentro de si mesmo? Também Jesus em frente às multidões para serem alimentadas, as multidões para serem curadas, as multidões para serem ensinadas. Onde poderia ele buscar sabedoria espiritual? A quem deveria procurar? Não há lugar algum para ir e também pessoa alguma a quem procurar. Ele precisava buscar o Pai dentro de si mesmo. Ele precisava buscar o princípio divino da vida. Ele tinha que ir à fonte da vida e da verdade, e aprender como deixar esse poder vir à tona, se manifestar. Era necessário que ele abrisse o caminho para que o esplendor aprisionado pudesse escapar, e se manifestar externamente. Assim, quando compreendemos que conhecê-lo corretamente, conhecer Deus corretamente é vida eterna, penso que é correto assumir que não conhecemos Deus corretamente. Na verdade, há muito poucas pessoas na história da humanidade que têm conhecido Deus de forma correta, mas ainda assim conhecê-lo corretamente é vida eterna. E assim a primeira coisa que precisamos aprender é o que é Deus. Agora a coisa estranha é que embora tenhamos por trás de nós todos esses anos, esses séculos de vida religiosa, não existe sequer um livro que possa ser encontrado em qualquer lugar na face da terra que possa lhe dizer o que é Deus. Tal livro jamais foi escrito. Existem as pessoas que se encontraram face a face com Deus, e que conheciam Deus corretamente, mas elas nunca foram capazes de colocar suas revelações, suas descobertas em palavras. Portanto, você pode pesquisar as bibliotecas de Nova York a Roma, e você não encontrará um simples livro que possa ajudá-lo a aprender o que Deus é. Essa é uma posição embaraçosa na qual nos encontramos. Precisamos conhecer Deus corretamente, mas não existe nenhum livro que possa nos mostrar como conhecer Deus. E posso lhes dizer que existem professores que conhecem Deus corretamente, mas eles não lhes dirão. Pelo menos eu nunca encontrei um professor que pudesse dizer, por que não existem palavras para descrever Deus? E assim aqui estamos frente a frente com o fato de que se você vai conhecer Deus corretamente, você terá que receber esse conhecimento de dentro de sua própria consciência. E naturalmente o segredo está lá, o segredo de Deus está dentro de você e dentro de cada indivíduo da face da terra. Mas ele não pode ser encontrado através de uma atitude leviana. Você não pode simplesmente dizer, Deus, quem é você? Ou Deus, onde está você? Encontrar Deus exige realmente devoção, sinceridade, exige realmente um honesto desejo de conhecer Deus corretamente. Precisa haver um desejo intenso, uma paixão para conhecer Deus corretamente antes que Deus lhe revele o segredo. E então você descobrirá que o segredo está escondido dentro de você. Ele está escondido dentro de você onde sua vida eterna está. Todos nós queremos vida eterna e todos nós queremos ter saúde, harmonia e força durante o nosso tempo de vida humana. Mas infelizmente não existe nenhum lugar em que possamos alcançar tudo isso exceto dentro de nós mesmos. Portanto, a pessoa que está realmente faminta e sedenta por essa vida harmoniosa justamente aqui na Terra, a pessoa que realmente quer conhecer saúde, força plena, capacidade mental e física mesmo na velhice,
precisa saber que terá que encontrar esse segredo dentro dela mesma, ou não poderá encontrá-lo em lugar algum. Portanto, a meditação é a única forma na qual uma pessoa pode mergulhar dentro de si mesma, e eventualmente encontrar pelo menos alguma medida desse segredo. Em nosso trabalho reconhecemos isso. Nós queremos o sucesso na vida, quer seja sucesso em nossos negócios ou sucesso profissional, ou sucesso no campo artístico ou simplesmente sucesso em nossos relacionamentos humanos, em nossos casamentos, em nossas famílias. Mas quando você descobre que esse sucesso somente pode vir de dentro do seu próprio ser, você é direcionado para a meditação, constante meditação. Isso não significa que não passará por todas as emoções de conduzir seus negócios ou sua arte ou sua vida profissional da mesma forma que sempre fez. Significa mergulhar internamente e liberar essa presença de Deus que está dentro de você. Significa que tem a presença e o poder de Deus fazendo tudo o que você está fazendo, trabalhando, realizando o seu trabalho com você. As Escrituras colocam isso dessa forma: minha presença vai adiante de você. Minha presença está atrás de você e anda ao seu lado. Mas você sabe que na nossa vida comum é verdade que a maioria dos seres humanos não tem uma presença espiritual indo antes deles, fazendo dos seus caminhos tortuosos retos. Essa é a razão por que vive por caminhos tortuosos. Poucas pessoas têm essa presença divina na sua frente, ao seu lado ou atrás delas, e a razão é porque essa presença está encerrada dentro delas e até que a libere essa presença, não está funcionando para elas. A meditação libera essa presença. Deixa-me mostrar-lhes como. O Mestre disse: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então o total segredo reside em conhecer a verdade. Assim, ao sairmos de casa pela manhã, seja para negócios, para nossa profissão ou para fazer compras, precisamos parar por apenas um momento para reconhecer essa verdade de que o Espírito de Deus vai adiante de nós para fazer os caminhos tortuosos retos, de que o reino de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona. Temos essa promessa: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, eu estarei contigo até o final do mundo. Antes de sair de casa, você precisa conhecer essa verdade. Você precisa estar consciente de que essa presença vai à sua frente. Nós temos assuntos de negócios para resolver durante o dia e somos alertados pelas Escrituras que não podemos confiar em nosso próprio entendimento. E ela também nos diz que a sabedoria de Deus é infinita. Veja como é maravilhoso. Se vamos resolver nossos negócios ou se a esposa sabe que o marido está indo resolver seus negócios, mas ele não tem nenhum interesse nas coisas espirituais, não tem realmente interesse em buscar o reino de Deus, ele tem que ter sua religião por parte de sua esposa. Pense o que significa para essa família, se esse homem ou essa esposa se lembra conscientemente de que o conhecimento humano é insuficiente para dirigir um negócio ou escritório de advocacia ou banco, mas que a sabedoria de Deus é infinita e onipresente. O lugar que você está é Terra Santa, porque a mente de Deus está presente aonde estou, a mente de Deus está presente onde você está. Agora pense sobre o homem saindo de casa não na limitação de sua própria sabedoria, mas saindo de casa revestido da sabedoria divina. Tudo porque alguém conhece a verdade, alguém para por um momento em meditação, e realiza que a sabedoria de Deus o guia em seus negócios. A sabedoria de Deus é a atividade de seus negócios, ou qualquer que seja a sua profissão. Uma outra passagem das Escrituras diz: ele realiza tudo o que me é dado fazer, mas você sabe que no que se refere às palavras isso não é verdade. Vocês sabem muito bem que Deus não está realizando tudo o que o povo desse mundo tem que fazer, ou que está trabalhando para que seja feito de uma forma melhor. Haveria mais inteligência em nossos governos, haveria mais inteligência em nossos relacionamentos no trabalho, haveria mais inteligência em nossos negócios internacionais se Deus os estivesse realizando em lugar do homem estúpido e limitado. Sim, para isso existe um segredo.
Você precisa conhecer a verdade para que a verdade possa lhe libertar. O Deus que realiza aquilo que nos é dado fazer realiza quando nós abrimos o caminho para que a presença de Deus, o poder de Deus aprisionado dentro de nós possa então realizar tudo para nós. Porém só teremos isso através do conhecimento da verdade. Portanto, independentemente de qual seja a nossa tarefa em qualquer momento ou hora do dia, se torna necessário pausar novamente por um segundo e se conscientizar. O governo está sob seus ombros. Ele realiza tudo o que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa tudo o que me concerne. Sua presença vai à minha frente. Eu não estou sozinho. Ele me prometeu: eu nunca lhe deixarei, nunca lhe abandonarei. Não tema, eu estou contigo. Então, quando vai resolver seus negócios, você não está indo sozinho com sua própria sabedoria, ou sua própria força, ou seu próprio conhecimento, ou seu próprio poder. Você abriu um caminho para que a presença de Deus, o poder de Deus aprisionado dentro de você possa sair, possa se manifestar. Agora, quando lhe é feita a pergunta: o que você tem em casa? Você vê a resposta: eu tenho Deus. Eu tenho Deus em minha casa. Isto é, em minha consciência. Eu tenho Deus onde quer que esteja. Eu tenho Deus e basta saber isso. Qualquer pessoa que precisa responder conscientemente a pergunta: o que tenho na casa hoje? O que posso dar? O que posso partilhar? Eu tenho Deus. Eu tenho Deus na minha consciência. Eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Eu tenho a graça de Deus dentro de mim, e onde quer que eu vá eu tenho essa graça para dar. Eu não preciso abrir minha boca para dizer uma palavra a ninguém. Posso conservar minha boca tão calada quanto precisa estar. Ainda assim posso ser uma bênção em qualquer lugar que estiver, pelo conhecimento que a presença de Deus está comigo em qualquer lugar que estiver. E essa presença de Deus é uma bênção para todos que encontro. Preciso estar totalmente certo de que quero que essa presença de Deus seja uma bênção para meus inimigos da mesma forma que para meus amigos. Preciso estar certo de que quero que essa presença de Deus prospere igualmente todo mundo na face da terra. Todos eles não prosperarão igualmente porque eles não têm a consciência da presença de Deus. Mas nós precisamos desejar que prosperem. Nós precisamos orar por nossos inimigos. Nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Não faz nenhuma diferença se eles vão aceitar. Não faz nenhuma diferença se sabem disso. Nós estamos fazendo nossa própria demonstração neste momento. E essa demonstração depende do que eu tenho na casa e que preciso dá-la. E tenho o perdão, tenho amor, tenho partilha, tenho oração pelo inimigo, tenho oração pelos pacientes, pelos parentes, pelos amigos. Você tem o inteiro reino de Deus dentro de você. Partilhar nossos bens materiais somente tem real importância para a pessoa que tem tanto medo de dinheiro ou da falta dele, que o segura, e parece a pessoa uma coisa muito boa começar a dar e partilhar, porque ela tem uma ideia de um Deus fora dela mesma. E enquanto se mantém presa à ideia de um Deus fora dela, não tem nenhuma esperança de progredir espiritualmente. Mas normalmente a doação de nossos bens materiais é realmente a menor das graças espirituais. Quando perguntados: o que tem na casa? A resposta é: sim, temos algumas gotas de óleo e farinha. Então é uma coisa boa orientá-los a doar, a dar. Eu me lembro de uma história sobre esse assunto. Muitos anos atrás, um curador espiritual muito bem-sucedido e muito próspero recebeu o pedido de ajuda de uma paciente, e ela lhe disse que não estava em condições de pagar pelo atendimento. Então o curador perguntou: como assim? Ela explicou que era uma jovem trabalhadora, mas o que ganhava no momento mal dava para pagar suas despesas, e assim não tinha nenhum dinheiro para pagar o atendimento. Bem, ele disse: você pode andar até o escritório em lugar de pagar uma corrida. Ela disse: é possível. Você pode deixar de almoçar para ter o dinheiro. Sim, posso. Assim ele disse: reflita sobre isso, poupe o dinheiro do almoço ou do táxi, e pelo menos traga alguma coisa como pagamento. E a moça pensou que o homem estava sendo muito cruel,
mas como ela queria ser curada, concordou com ele. Na semana seguinte ela teve uma cura maravilhosa. O curador então lhe deu de presente um livro muito caro e disse: eu não quero seu dinheiro, mas quero quebrar seu medo do dinheiro. Quero quebrar esse sentimento que tem de que não pode pagar por algo, quando você é a própria filha de Deus. Não há limites para o que você pode ter, você precisa apenas se soltar. Essa história tem a ver com a história da pobre viúva que teve que abrir mão do pouco óleo e da farinha que lhe restava. E assim existem casos onde algumas vezes você pode pedir para uma pessoa: você precisa ir a seu closet e encontrar algumas roupas para doar, ou alguns sapatos para doar, ou alguma coisa dessa natureza. Precisa quebrar o hipnotismo de acreditar que dinheiro é suprimido, ou que dinheiro é limitado. Mas normalmente quando falamos de doar não queremos dizer doar no sentido material. Queremos dizer dar aquilo que está aprisionado dentro de você, e que provavelmente você nem sabe que tem, ou que está trancado de você e que você não tem partilhado. E quando você se volta para dentro e pergunta a si mesmo: tem alguma substância dentro de mim que não estou usando, e por isso não se multiplica? Tenho qualidades espirituais dentro de mim que não estou deixando vir à tona para benefício do mundo? Quando faz essas perguntas, normalmente vai perceber que você está desprezando alguma coisa. Eu me lembro de uma vez em que um ministro de uma igreja não estava muito de acordo com o nosso trabalho, e também não via nenhuma necessidade para isso. Ele disse que tinha tudo na sua igreja que o Cristo tem, portanto, não podia ver por que alguma coisa a mais seria necessário. Então lhe fiz essa pergunta: na última guerra, quantos dias você manteve sua igreja aberta para orar pelos inimigos? Isso o chocou. Naturalmente ele não fez nada disso. Então me parece que os ensinamentos do livro sobre o qual está falando, e diz serem tão valiosos, tão maravilhosos para você, não têm sido postos em prática. Porque ele diz que não me aproveita coisa alguma orar por seus amigos. Você precisa orar por seus inimigos se quer se tornar filho de Deus, e como filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Por que você está desprezando uma oportunidade de ser rico, de dar frutos e multiplicar? Não vamos acreditar nem por um momento que Jesus Cristo estava enganando essas pessoas quando disse: não aproveita você coisa alguma orar por seus amigos. Ore por seus inimigos. Ore por aqueles que o perseguem e o maldizem. Deve haver um significado para isso. Descobrimos que deve haver essa lei espiritual de que é necessário nos voltarmos para dentro, usar os talentos que estão dentro de nós, e começarmos a orar por nossos inimigos. Faça isso e veja quais os efeitos que verá. E existe também um outro significado que precisamos perder nossa vida antes que possamos encontrá-la. Bem, vocês também conhecem a história. Eu já lhes contei, de Lourdes e o fato de haver 20.000 pessoas que vão lá e somente 15 foram curadas. Dr. Carroll investigou esses 15 casos para ver se tinham alguma coisa em comum que fosse responsável pelas 15 curas. E ficou intrigado com o fato de que os outros 19.985 não foram curados. Ele descobriu que havia alguma coisa em comum com as 15 pessoas que foram curadas. Cada uma delas desistiu da própria vida. E quando vieram a Lourdes, abriram mão de orar por elas mesmas e serem salvas, e decidiram orar por outras pessoas. Então, em abrindo mão daquela oportunidade, ou que elas pensaram que era uma oportunidade de serem salvas, elas foram curadas. Elas abriram mão de orar pelas suas próprias vidas, e decidiram orar pelas outras pessoas. Mas não foi a oração que as curou, ou as outras pessoas o que causou a cura. Foi o cumprimento das Escrituras. O que você tem em casa? O que você tem em sua casa? Eu dou minha vida e concedo essa oportunidade a outra pessoa. Então descobriram que ganharam a vida eterna. Em outras palavras, temos o reino de Deus encerrado dentro de nós e não estamos partilhando suficientemente. Mesmo que estejamos partilhando pouco, não vamos enganar a nós mesmos.
é apenas uma pequena parte. Nenhum de nós tem realmente aprendido como dar, nenhum de nós aprendeu como dar totalmente e completamente, e portanto dessa forma demonstrar vida eterna para nós mesmos. E não demonstraremos vida eterna, não demonstraremos saúde, não demonstraremos suprimento, até que tenhamos aprendido como abrir o caminho para que o esplendor aprisionado possa escapar. E a meditação é esse caminho. E a razão é que quando o problema se apresenta e você aceita o fato de que a resposta está dentro de você, isso força a meditar. Isso força pelo menos por um momento a fechar seus olhos e dizer, Pai, a resposta para esse problema está dentro de mim. O que preciso fazer para trazê-la à minha percepção consciente? O que preciso dar? O que preciso partilhar? O que tem em minha casa? O que tem dentro de mim? E muito em breve, você verá que as respostas começam a surgir, porque elas estão dentro de você. E nesse momento, nessa meditação, está lhes dando a oportunidade de fluir de dentro de você para fora. Tivemos uma experiência recentemente. Desde que começamos esse novo sistema de ensino através de citações das Escrituras, e começamos a ensinar as crianças, ou melhor, começamos a ensinar os pais para que fossem capazes de ensinar as crianças, porque não temos escolas dominicais ou escolas para crianças. Então ensinamos aos pais e os pais ensinam aos filhos. E um garoto de 12 anos me escreveu que tinha dificuldades em matemática, e que iria se submeter a um exame e estava preocupado em não passar. Neste dia em particular ele parou um momento antes do exame, e se lembrou que sua mãe havia lhe ensinado, e a passagem que ele recebeu para aquela semana foi: Eu não posso por mim mesmo fazer coisa alguma, é o Pai dentro de mim que realiza a obra. Então ele pensou muito bem, mesmo que eu não possa fazer isso, o Pai pode, e passou muito bem no exame. Mas não apenas isso, ele descobriu que após esse exame a matemática passou a ser fácil para ele. E não somente sua nota em matemática melhorou, mas todas as outras notas melhoraram. Aqui temos um exemplo de meditação. Mesmo uma meditação momentânea apenas meditando sobre o que é minha citação bíblica para hoje, ou o que é meu princípio de vida para hoje. Você se lembra de que as Escrituras dizem que o homem não deve viver de pão somente, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Isso foi uma demonstração dessa passagem. Ele não podia viver aquele dia somente do poder do seu cérebro ou do seu conhecimento, mas viveu e passou no exame em virtude da palavra de Deus, a passagem da verdade das Escrituras que foi mantida em sua consciência. Um outro exemplo que posso citar aconteceu em nossas classes na Califórnia, onde uma de nossas estudantes vinha para a aula, e deixava seus 2 filhos com os avós, mas começou uma epidemia de gripe e tanto os avós como os 2 netos ficaram de cama. Então a neta, uma menina de 15 anos, começou a pensar, nós estamos aprendendo essas passagens, estamos aprendendo essa verdade e ela deve funcionar. Ela deve funcionar, mas que verdade! E ela lembrou de uma das passagens que lhe foi ensinada, o lugar em que estou é terra santa, e pensou certamente, se o lugar em que estou é terra santa, Deus está aqui, e se Deus está aqui, não pode haver gripe. Aqui havendo Deus não pode haver gripe, se o lugar em que estou é terra santa, tudo deve estar bem. E dentro de uns poucos minutos ela já estava fora da cama e sentindo-se bem. Então foi até seu irmão que também estava estudando no mesmo grupo, e depois chamou os avós e foi para a cozinha, e foi pôr a mesa e todos começaram a demonstrar um novo ânimo. Novamente quero ressaltar que precisamos de momentos de meditação para que o bem que está dentro de nós possa vir à tona. Não foi a medicina do homem, mas foi a medicina espiritual que veio à tona, a palavra de Deus que se manifestou, e a palavra de Deus foi: o lugar onde estou é terra santa. Então como pode algo que não seja sagrado estar aqui? E assim tivemos essa experiência.
E posso contar também sobre o professor primário que tinha uma classe muito grande com alunos entre 8 e 10 anos. Era uma escola pública na qual não se pode falar sobre religião, mas não havia restrições para que o professor pudesse dizer: vamos fechar nossos olhos por um momento e simplesmente meditar. Naturalmente as crianças não sabiam o que meditação significava, mas não demorou muito para entenderem que era simplesmente ficar tranquilo para deixar Deus trabalhar. E assim em pouco tempo as crianças insistiram para que tivessem 2 meditações todos os dias, pela manhã e à tarde. E nessa classe havia um menino que era considerado terrível. De acordo com os padrões da escola, ele era um mau aluno desobediente, inquieto, barulhento, e parecia que nada podia ser feito por ele ou com ele. Um dia o professor disse: hoje eu tenho muitas tarefas e não vamos poder fazer a meditação. E aquele menino pulou e disse: professor, nós não podemos ficar sem nossa meditação. É importante fazermos essa meditação. E aquele foi o fim de toda sua maldade. O começo de sua mudança aconteceu nesse exato momento em que ele falou essas palavras. E uma vez que você começa a perceber que o inteiro reino de Deus está dentro de você, e que pode buscar nele tudo o que precisa, você encontrará todas as respostas para a sua vida através da meditação. Não existe outro caminho a não ser mergulhar internamente para deixar o Pai dentro de você se revelar, deixar o reino de Deus vir à tona, deixar a presença de Deus ir à sua frente para fazer os caminhos tortuosos retos, e tudo isso é feito conscientemente. Não existe isso de dizer: ó, Deus vai tomar conta de tudo. Não, não é dessa forma. É um ato consciente de ir até Ele e abrir espaço para que esse esplendor aprisionado possa escapar, possa se manifestar. Você precisa mergulhar dentro de si mesmo e buscar realmente uma orientação específica. E mesmo que a resposta não venha em forma de uma passagem bíblica, ela virá e provará que pode ser posta em prática no mundo. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu posso lhe dar água, água viva. Bem, tudo isso está dentro de você. Quando Jesus ensinou, ele estava ensinando princípios. Ele não estava dizendo quão grande ele era, nem estava ensinando que ele era alguém diferente de nós, e que quando ele fosse embora o mundo estaria perdido. Em lugar disso, ele disse: se eu não for, o Confortador não poderá vir a vocês. Em outras palavras, se você permanecer esperando que eu faça todas as suas demonstrações, o Confortador, o Espírito de Deus, essa verdade não poderá chegar até você. E assim é conosco. Se estabelecermos qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos como tendo algum poder divino, o qual os outros estudantes não têm, ou a maioria não tem, então estamos estabelecendo uma hierarquia mais elevada para que os outros a adorem. Isso não deve acontecer nunca. Todos nós que ensinamos ou curamos, ou fazendo as duas coisas, precisamos reconhecer que qualquer que seja a ajuda que estamos dando aos nossos estudantes e pacientes, estamos apenas dando como uma ajuda temporária, como uma ponte, enquanto eles estão aprendendo a meditar, enquanto estamos promovendo o crescimento deles para que eles mesmos possam ir em frente, e também possam fazer o que estamos fazendo. O Mestre disse: vá ao mundo e pregue o Evangelho aos pobres, aos doentes, e é justamente isso que estamos realizando. Todos podemos fazer isso. O Mestre não disse que somente uma pessoa foi ordenada a fazer isso ou somente seus estudantes imediatos foram ordenados a fazer isso. Reconhecemos que a revelação é realmente de que o reino de Deus está dentro de nós, e o segredo de uma vida harmoniosa é trazê-lo à manifestação, e fazemos isso através da meditação. E ao mesmo tempo em que chamamos isso de meditação, podemos também chamá-lo praticando a presença de Deus, porque é isso que estamos fazendo. Cada vez que meditamos, cada vez que declaramos que a presença de Deus vai adiante de nós, cada vez que declaramos que o lugar em que estamos é Terra Santa, porque Deus está aqui, estamos realmente praticando a presença de Deus.
E essa prática da presença de Deus é que eventualmente nos traz uma revelação sobre a natureza de Deus. Agora, é somente através da meditação que finalmente compreendemos quão tolo é orar a Deus no sentido de pedir a Deus, a um Deus lá fora, qualquer coisa ou para fazer alguma coisa por qualquer pessoa. É somente através da meditação que nos é revelado que Deus não é um ser humano sentado lá em cima, e esperando que nós lhes digamos o que fazer ou como fazer. É somente através da meditação que aprendemos que a natureza de Deus é amor. Você pode ter lido isso nas Escrituras. As pessoas têm lido isso em João por centenas de anos desde que a Bíblia foi impressa, mas não muitas tinham aceitado Deus como amor, porque lendo isso no livro, não o torna efetivo. Você precisa descobrir que Deus é amor através da meditação. O amor de Deus precisa ser revelado dentro de você. Alguém pode dizer a você ou escrever dizendo que Deus é amor. É muito bonito chamar sua atenção para isso, mas não fará com que isso lhe seja demonstrado. A demonstração de que Deus é amor surge quando essa revelação vem de dentro do seu próprio ser, quando uma voz lá dentro lhe diz, Deus é amor. E da mesma forma é fácil para qualquer pessoa lhe dizer, ou lhe trazer uma citação, ou lhe indicar essa linda passagem, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas você não acredita nisso. Você não acredita que eu sou Deus nem que você é Deus, apesar das Escrituras dizerem, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas um dia enquanto medita, essa afirmação surgirá de dentro de você, aquiete-se. Você não tem nada a ver com o que está acontecendo em sua vida. Eu sou Deus. Eu no centro do seu ser sou todo-poderoso. Eu no centro do seu ser sou seu pão, carne, vinho e água. Eu no centro do seu ser vou adiante de você para fazer os caminhos tortuosos retos. Eu vou preparar um lugar para você. Descanse. Relaxe. Eu no centro do seu ser. Então quando essa revelação vem de dentro de você nunca mais estará sozinho. Nunca mais terá medo. Novamente Paulo diz, nem a vida, nem a morte, pode me separar do amor de Deus. Você pensa que essa afirmação vai fazer com que qualquer pessoa possa deixar de temer a morte? Não, naturalmente não. Isso vem circulando por centenas de anos e as pessoas ainda temem a morte. Mas se a qualquer momento surge algo de dentro de você e diz, não tema, eu estou sempre com você. Se você for aos céus estarei lá. Se fizer sua cama no inferno lá eu estarei. Se andar pelo vale da sombra da morte eu estarei lá. Nem a vida, nem a morte, podem separar você do amor de Deus. Quando isso surgir de dentro de você, então ganhou a vida eterna porque quebrou completamente a ilusão da morte, mas somente quando isso surgir de dentro de você. Porém apenas a leitura disso sem ter essa convicção interior, sem ter essa certeza que vem de dentro, não fará nada por você. É tão somente através da meditação que essa convicção vem à tona. Da mesma forma Paulo nos revelou o completo segredo do suprimento que se você parar para pensar, existem 25 milhões de cópias desse livro distribuídas todos os anos. Então você chegará à conclusão que todos nós deveríamos ser muito, muito ricos porque nós temos o segredo do suprimento, e centenas de milhões de pessoas o leem todos os anos. E assim não poderia haver ninguém pobre após haver lido essa afirmação, porque todos conhecem os segredos do suprimento. E ainda assim metade do mundo não tem alimento suficiente, metade do mundo é subnutrido, metade do mundo vive em carência e pobreza. E ainda assim o segredo do suprimento é conhecido abertamente. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Esse é o segredo do suprimento. Tua graça é minha suficiência. O que mais precisamos além dessa graça que está sempre presente? Mas você vê o que estou tentando dizer. É que apenas ler isso um livro não faz disso uma verdade. Lendo isso num livro não faz acontecer em sua vida. Mesmo quando Paulo diz na Bíblia de uma forma tão maravilhosa, mesmo a declaração de Paulo não faz a demonstração dessa verdade.
É necessário que você pondere diligentemente sobre essa afirmação, e eventualmente algo dentro de você a reconheça e diga: é verdade, é totalmente verdade, a graça de Deus é minha suficiência. E não a partir daí você não mais se preocupa com sua vida pelo que haverá de comer, de beber ou como se vestirá. A graça de Deus é sua suficiência. Nunca mais se preocupará com o suprimento. Quando isso acontece de dentro de você, sua demonstração de suprimento se concretiza, e assim é que o reino de Deus está totalmente estabelecido dentro de você. E tudo o que tem que fazer é encontrar o caminho ou abrir o caminho. Tudo o que tem que fazer é liberar o reino de Deus, e descobrirá que você pode fazer isso através da prática da meditação. Mesmo meio minuto de meditação depois das refeições é suficiente para se conscientizar que dentro de você está a graça de Deus, e que já tem todo o alimento necessário. Você não pode fazer surgir a comida com o dinheiro. É a lei da natureza quem faz a comida surgir nos campos. Você não pode fazer crescer árvores, frutas com dinheiro porque tudo isso funciona através das leis da natureza. Portanto, não é o dinheiro que produz a comida. É a graça de Deus que produz o alimento, cerejas, amêndoas, frutas e vegetais de toda espécie. Tudo de que precisamos vem pela graça de Deus. Retire a graça de Deus e todo o dinheiro do mundo e todos os tesouros do mundo não podem produzir alimento. Lembre-se de que você não pode comer dinheiro. Agora apenas um piscar de olhos. Um piscar de olhos na hora da refeição. E uma realização interior. Obrigado, Pai. Tua graça me concedeu essa mesa. Essa é uma meditação suficiente para manter o alimento vindo a você independentemente de quais as condições humanas em que se encontra. E assim é que nossa lição do caminho infinito é que temos o inteiro reino de Deus dentro de nós, mas que precisamos encontrar uma forma de expressá-lo. Nós precisamos descobrir o que temos encerrado dentro de nós, que não estamos liberando, e se não temos sido amáveis o bastante, se não temos perdoado o bastante, se não temos sido gentis o bastante, se não temos orado o suficiente, se não temos reconhecido Deus em todos os nossos caminhos o bastante, então temos algo a mais a fazer. Mas o que quer que seja que precisamos fazer, a meditação nos revelará, e nos revelará também como fazê-lo. Simplesmente pense que existe um espírito no homem. Pense sobre isso. Existe um espírito no homem. Mas o que vamos fazer sobre isso? Esse espírito que está no homem é o Espírito de Deus, e até que nós o liberemos, ele não pode ser uma bênção para nós, para nossa família ou para nossos amigos, nossos vizinhos, nossos inimigos. Você já deve saber que Deus é, e isso lhe basta, pois, sendo Deus infinito, não pode haver coisa alguma além ou ao lado de Deus. Como Deus é onipresente, não existe nenhuma outra presença maligna ou de natureza destrutiva. Como Deus é onipotente, não há poderes do mal com que lidar, e nem mesmo pensamentos malignos. Como Deus é onisciente, Deus é todo conhecedor, e nada mais há para você saber ou realizar sobre alguma coisa, exceto repousar nesta percepção de Deus como aquele que é. Você tem acreditado que através de pensamentos, mesmo os de natureza espiritual, a harmonia do reino de Deus pode se modificar. Ou um reino místico pode ser destruído. Quando você se senta em meditação, prece ou tratamento, você se compenetra de que sua única função é habitar no que é. Deus é amor. Você não irá fazer com que Deus se torne amor, ou fazer com que Deus ame. Deus é vida. Você não irá salvar a vida de alguém ou evitar a morte de alguém. Você irá conhecer a verdade libertadora. Do que ela nos liberta? Da ignorância e da superstição, da crença num poder apartado de Deus. Se estiver buscando a Deus por algo, ou por alguém, será você quem estará acreditando em poder apartado de Deus. Os seus períodos de prece ou tratamento são de quietude. Habitar no verbo que Deus é.
Ou você estaria tentando fazer algo referente a alguma coisa? Estaria você tentando conseguir de Deus que Ele fizesse algo, no que diz respeito a alguma pessoa ou coisa? Ou você estaria habitando naquilo que é? Deus é, eu sou. Saber isto lhe será o bastante. O reino de Deus, o mundo de Deus, já está concluído, já está pronto. Não há nada que podemos acrescentar ou diminuir no reino infinito. Tudo o que precisamos, tudo o que nos é necessário, já se encontra no mundo de Deus. Você não pode, nem pela oração, nem pela meditação, acrescentar ou diminuir nada no mundo de Deus. E o mundo de Deus está dentro de você. Tudo o que você pode fazer é mergulhar dentro de si e contemplar o reino de Deus. Não faça como os ignorantes da verdade, que tentam mudar o mundo ou a vontade de Deus pela oração, súplicas e petições. Existe um Espírito em nós, mas é necessário aprender através da meditação, como liberar esse Espírito de Deus que está em nós, para que ele possa se manifestar e abençoar o mundo inteiro. Por isto eu insisto, pratiquem a meditação a todo momento em que encontrar um tempo, nem que seja por 2 ou 3 minutos de vez. Mas pratiquem. Muito obrigado e até amanhã à noite. Fim da palestra. O que você tem em casa? Realizada por Joel S. Goldsmith. Muito obrigado a todos. Uma boa prática e muitas felicidades.